Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Você é muito bem-vindo a mais um episódio do TinaCast em ambiente diferente, com personagem diferente. Marcelo, cumprimenta a galera. Boa noite, bom dia, boa tarde também. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui. É um prazer. Pronto, rapaz, ilustremente, Marcelo, mais uma vez gravando em BH. Eu acho que esse já é o quarto de 27 episódios, 4 em BH. Isso aí. Rapaz, estamos com uma orientação boa aqui por BH. Marcel, para quem não sabe, namorado de Yasmin, viu? Né? Beijo, Então, meu bem. aí, olha aí. E você não para de olhar Yasmin, viu? Que ela tem namorado, moço. Às vezes tu não vê, mas tá aqui. Aqui de BH. E ele aceitou de bom grado para a gente conversar. Você que está perdido, eles são 8. Estamos aí no 27º ou é 28º episódio, eu nunca lembro. Mas com uma presença ilustre. E vamos falar sobre a lição de semana, lição no deserto. Eu, como sempre, vim para BH, mas não trouxe minha lição, só que aí Marcelo, né? O computadorzão tá aqui com a lição. Tem também a anotação aqui, tem lição no celular dele. Lição não vai faltar pra gente. A gente deu um jeito. Com certeza. Aí, ó, pra cá tá. Eu tô gostando, Marcelo, sempre de começar com essa parte de comunidade, por quê? A parte de comunidade é sempre alguém lá da minha antiga união que tá fazendo. Eu conhecia todo mundo até o passado. Aí o passado e esse eu não conheço. Isabelle Maximiano é secretária do Ministério Jovem. Ela fez essa parte de lição, e eu gosto essa parte de comunidade, e eu gosto sempre de comentar um pouquinho sobre ela. O primeiro ponto que eu quero lhe fazer é sobre a pergunta. A primeira pergunta que ela destaca aqui é a seguinte, ó. Você acredita que a reclamação pode impedir que encontremos soluções eficazes para problemas que enfrentamos? Acredito. Acho que reclamar é sempre... Assim, a reclamação demais, ela é sempre um foco no problema, né? E Sim. aí, se você sempre está focado no problema, você vai ter mais dificuldade para olhar para a solução, olhar para criar fluxo para ir para a solução. Eu acredito que a reclamação, inicialmente, ela tem um poder analgésico quando a gente tem um problema ali, sabe? Tipo assim, Dá um alívio. você tenta ali, você precisa desabafar, algo assim, então você tenta pelo menos amenizar, ali, anestesiar. Mas anestesia demais te leva a lugar nenhum. Né? Assim, você só vai estar mascarando o problema. Então, acho que esse que é o grande problema da reclamação. Eu também vejo assim, a gente tem a dor como uma proteção. Eu não sei se tu já tentou, mas eu já tentei passar por determinado momento de dor ou alguma coisa. Você quer seja um beliscão, quer seja o frio, qualquer coisa, sem gritar. Você aguenta muito menos do que gritando. Entendi. É isso, é analgésico. É analgésico. Uma vez eu fui no parque com a minha esposa, eu tenho um B.O. de desmaiar. E a gente foi num brinquedo que ele girava assim, aí ficava de lado e girava, a gente tinha que meio que se segurar. E quando me tira da órbita, eu fico meio tonto, pô. E aí eu quero desmaiar. Só que eu nunca desmaiei na frente da minha esposa. Aí eu comecei a gritar, e ela falou que nunca me viu gritando tanto. Só que eu falei pra ela, amor, eu gritei, porque se eu não gritasse, eu ia desmaiar. E de fato, cara. Então eu vejo realmente como um problema analgésico, mas eu também acho que ela acaba impedindo a gente, porque a gente fica tão naquela de analgesia, que a gente esquece da solução do problema. Sim, exatamente. Eu acho que é um ponto bem bacana. Ela falou sobre situações próximas ali, que ela começa assim dizendo: você já se viu em uma situação em que perdeu algo de vista e após uma busca intensa encontra? E aí ela fala que ela estava procurando o óculos dela na casa, estava estressada porque estava com a vista turva e tal, e aí o esposo dela sorrindo pega e fala para ela assim: amor, o que é isso que está na sua cabeça? Senhora. E aí ela fala que ela estava focada tanto em localizar o óculos, e o óculos estava tão na cara dela que ela acabou ficando sem graça e tal, da solução tá tão próxima. E aí ela vem trazendo isso porque no momento que ela estava procurando óculos, ela estava estressada e focada sempre só no problema, e esqueceu de olhar no básico. E às vezes também a gente fica nisso, né? Fica muito na vibe. Lembro que a gente teve uma entrevista com o Marcel lá na igreja, no Chá Comigo, e você falou que nunca focou muito nos problemas em si, você sempre foca, mano, o que vai resolver? O que vai resolver é o que precisa ser feito. Isso é algo que me descreve um pouco, assim, essa resolutividade para as coisas. Assim, eu não consigo muito ficar focado no problema. Assim.
sem julgar quem é Quem diferente, né, e fica? tudo mais, assim, mas eu não consigo ficar travado. Vamos solucionar. Às vezes isso é ruim porque eu sou muito focado num problema, aí eu esqueço de dar uma sofrida ali um pouco, Ó, entender onde eu tô e tudo mais, até analisar o contexto, mas e aí eu vou muito para a solução do problema e nem sempre é a melhor solução. Mas eu prefiro ser assim. existem suas vantagens e desvantagens. Aí a gente chega então na tirinha, no deserto, fé. Eu vou pedir para os editores, não sei aonde, mas magicamente coloca a tirinha aí para a galera. Marcel, o que você achou dessa tirinha, cara? O que você viu aí? Ou assim, eu tenho um problema muito sério, eu sou muito cético. Aham. Então eu tenho dificuldade, eu não me enxergo nessa posição aí, sabe? Da moça da tirinha aí. Ainda mais com a venda, sabe? Ela tá vendada ainda, tipo assim, ela nem tá pulando, sabe? Ela Ela tá tá. andando no ar mesmo. Então, tipo assim, ela fez mais que Jesus andou na água, ela tá andando Tá nada, né? andando Tipo, no nada. Ela tá sobre a fé. então esse negócio aí me deixa um pouco assim, meio, eu tenho dificuldade de me enxergar aí, sabe, no lugar dela, assim. Mas a gente tem que ter fé, não tem como, né? Tem coisas que a gente não tem controle, né? Igual ela precisava passar para o outro lado. Se ela não achasse, se ela não entendesse que só pela fé ela faria, ela nunca passaria, Não ia né? Então, passar. Então talvez então você não passasse. eu provavelmente ia ficar do lado de lá tentando arrumar outra solução. Ela fala, vamos orar pro Marcel, viu? Pode orar, pode orar, pode orar. Fazer uma campanha. Eu também vi, cara, que tipo assim, quem sabe a venda ajudou. Pode ser. Porque, né, porque ela não tá vendo ali, que nem Uhum, Pedro, por exemplo, estava sem venda, desviou o olho e afundou na uhum. água. Quem sabe a venda tem até ajudado. Às vezes Então, quem deu a instrução para ela vendou ela e falou assim: segue reto. e aí E ela aí acreditou. foi, né? É, Pode ser, porque a pode gente também ser. é cético. Eu também, né? Acho que se eu estivesse vendo, cara, era mais bem ousado. Eu não tinha olhado nesse sentido e você me fez ver um novo tchan, porque eu sempre pego pra tirinha e falo assim, o que vai falar? Eu falei, cara, acho que vai falar sobre como o povo atravessou o mar pela Uhum, fé, assim como ela está atravessando uma montanha pela fé. uhum. Mas realmente esse ponto de vista foi mais legal, foi mais divertido. E aí a gente chega no domingo que fala sobre do milagre ao desespero. E aí eu queria saber, Marcel, ali a gente já começa falando sobre os problemas, algo que é muito bom, às vezes se torna ruim, uma expectativa alta, se transforma em algo meio punk, mas já vou começar com uma pergunta também para ti. Você acredita que a dificuldade ela ajuda a fortalecer a fé? Na tua ceticez, né? No meu Que ceticismo, né, no teu né? ceticismo. Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque, com ressalvas, mas eu acho que sim, porque a gente, né, só quando as dificuldades aparecem, assim, que a gente para pensar que a gente não tem todos os poderes e que a gente não tem todas as capacidades, assim. E que tem coisas que a gente não consegue resolver. E que se tem coisas que a gente não consegue resolver, eu preciso acreditar, e as coisas são resolvidas, né? Tem solução depois, tudo mais, e que elas não estão na nossa mão, eu preciso acreditar Que vai em dar algo que bom. está fora de mim e resolve isso, sabe? Assim. Uhum. Então, quando eu estou falando de relacionamento com Deus, né? E aí a gente está falando do tema da lição aqui, que era Deus diretamente lidando com aquela galera ali. Se não foi a galera resolvendo, era Deus. Então eu precisava acreditar nele, né? Não faria, Sim. não faria sentido, né? Eu não fazer. Eu não tem outra explicação para as coisas que estavam acontecendo. Então eu entendo que dificuldades às vezes leva a gente a ter mais fé, Tem uma sim. Acho fé. que é esse caminho. Show. Agora vamos inverter então. Eu não sei se você já passou, mas se passou, fala para nós. Já teve algum momento que, tipo assim, você estava esperando algo muito bom, que era algo top, ou, sei lá, você saía a nomeação, qualquer Uhum. outra coisa você falou, não, vai ser hoje e tal. E aí, bem nesse dia, acontece algo super contrário, super ruim. Sim, eu tenho uma síndrome, cara, que é. Eu não estou lembrando aqui de um momento específico, não. Mas eu tenho uma síndrome de que eu acho que eu sempre acho que para mim as coisas não são tão fáceis.
E a gente se compara com as outras pessoas, né? E vê, tipo assim, sei lá, o cara fez a prova lá, tirou 10 na prova, e eu meti um 5 ali, bem medíocre, e estudei muito mais que ele, e ele, tipo assim, estudou 1 hora ali, só deu uma revisada na matéria e Rapidinho. mandou bem e tudo mais, assim. Eu falo, pô, cara, eu estudei um fim de semana inteiro e fui medíocre, o cara aqui se dá bem, sabe? Tipo assim, então sempre tem essa... Antigamente eu tinha mais, hoje em dia não nem tanto, mas eu tinha essa síndrome de achar que as coisas não dão muito certo pra mim, sabe? Então eu sempre ficava nessa. Às vezes eu tava com expectativa boa para coisas acontecerem, e aí nem não era do jeito que eu imaginava, se concretizava, era mais ou menos assim. Eu sempre ficava, poxa, por que que Deus me trata assim? Por que que é mais difícil? Sabe, assim, por Sim, que que não podia só ter dado tudo certo? de Entendeu? uma Isso vez. aí era muito frequente para mim. E foi mais ou menos o que aconteceu aqui, porque a galera tinha acabado de presenciar vários milagres. Então eles Uhum. estavam assim, mano, é agora, nós tá indo lá pra terra que manda leite e mel, vai dar tudo certo e tal. E aí, blum, eles pegam e se deparam com o mar, que é, para quem não leu o contexto hoje, a gente tá falando lá sobre aquele momento da travessia do mar, e a gente já começa nesse assim, eles saíram todos felizes do Egito, porque Deus já tinha realizado as 10 pragas, então tipo assim, tá tudo certo, tá tudo conquistado. E aí quando eles estão andando, falando agora vai dar certo mesmo, bum, mar na frente, e egípcios vindo atrás para poder matar. Uhum. Então, de algo top que seria aquele dia, a vitória ela se transformou em frustração. Sim. E aí, como que fica a confiança em Deus nesse momento? Eu acho que no caso específico do povo aí, eu acho que eles ainda não estavam confiantes 100%. Acho que eles não tinham entendido Deus ainda, sabe, assim. Porque de tudo que aconteceu, e aí a última praga lá na época que foi a morte dos primogênitos, né? Tipo Sim, assim, acho que em alguma medida a galera tava saindo um pouco assustada ainda. Mas, tipo assim, eu tô assustado, mas tô livre, né? Então, tinha um copo vazio, o copo cheio, tava bom e tava ruim, sim, tava, não sei, eles exatamente. estavam com uma confiança um pouco meio assim, sabe? E aí, apesar deles terem visto todo o poder de Deus ali se concretizando nas 10 pragas, né? E ele do faraó finalmente ter permitido a libertação do povo, na hora que eles se depararam com o primeiro problema, eles voltaram a ser a mesma síndrome. Pô, nem tudo dá certo pra mim, Voltaram sabe? que eu Tipo falo. assim, poxa vida, era eu lá no deserto, sabe? Tipo assim, Tipo assim, porque eles só inclusive falam que uma nova ameaça, a primeira reação deles foi culpar Deus. exatamente. E realmente estava ali numa falta de confiança. Tanto é que a lição de segunda, ela tem o tema abandonados. Uhum. Que foi como eles se sentiram. Tipo assim, síndrome que você falou, né? Pô, velho, pra mim nada dá certo e tal. E a gente chega em um ponto que é essa travessia, só que aí vem uma questão. Deus não sabia de tudo? É. Não era Deus que estava guiando eles? Sim, e tem um aspecto que é importante, que é o seguinte: quando eles saíram do Egito, Deus dá a orientação específica para Moisés, fala assim, ó, vai para tal lugar, eu não lembro o nome do lugar, e fica vagando lá. Porque aí os egípcios vão achar que vocês deram mole. Eu quero que eles venham para eu mostrar de novo o meu poder aqui para eles. Então Deus deu essa orientação para Moisés. Só que aí a galera tava lá vagando no deserto lá, não lembro o nome do lugar exatamente. E eles acharam, eles não confiaram no plano que Deus tinha dado para Moisés, mesmo depois de ver tudo aquilo que Tudo que Deus tinha tinha feito. acontecido. E aí eles acharam, pronto, agora vamos morrer. O que adiantou, né? A gente sair, isso tudo ter acontecido, todo esse processo, todo esse drama, e aí para eu chegar aqui no deserto eu morrer, porque o faraó tá vindo aqui atrás de mim. Então aí, mais uma vez, tipo assim, apesar de tudo, eles não conseguiram confiar, eles ainda estavam desconfiados de quem era esse Deus. Eles se sentiram um tanto abandonados, inclusive aqui fala, tipo assim, que Deus ele mandou uma nuvem para proteger do calor e o fogo à noite para ajudar no frio, justamente para dar uma acalmada, e deu uma acalmada Uhum. neles. Porque assim que saíram, começou o deserto já começou a dar ruim. Eles começaram a entender que as coisas não eram tão simples, que é um deserto. Então o rolê não tá tão bacana. E aí Deus pega e manda essa nuvem para acalmar eles, fala que deu uma acalmada, só que eles começaram a questionar, porque, tipo assim, se realmente Deus está me guiando,
Como é que eu vou para um lugar onde eu não tenho como sair? Sim. Você acredita que Deus também planeja problemas? Boa pergunta. E aí? Sei, acho que. Não sei, cara. Acho que depende da minha perspectiva, assim. É justamente esse ponto, assim. Se eu acredito que Deus é Deus, nada é problema. O problema é sempre na minha perspectiva, entendeu? Tipo assim, se ele é Deus e ele tem solução e tudo tá sob controle, independente do sofrimento que acontecer comigo, no final ele vai resolver, assim, né? Só que na minha perspectiva é absolutamente impossível pensar assim, né? Assim, eu sempre, sei lá, se eu tô passando por uma doença, se eu investi em alguma coisa, esse investimento deu errado, se, né, eu saí para ir trabalhar, bati o carro, sabe? Tipo assim, se essas coisas acontecem, é muito difícil olhar, entender, olhar para Deus. E na minha vida inteira eu sempre fui ensinado que Deus é bom o tempo todo. De que ele planejou que eu tivesse uma doença, ou de que eu batesse o Desse carro, qualquer ou coisa. que tudo desse errado, é muito difícil isso entrar na minha cabeça, né? Assim, mas olhando pela perspectiva dele, de que ele está com tudo sob controle, né? Independente da circunstância ali, posso até pensar assim, mas a princípio eu acho que não, sabe? Tipo assim, eu Sim. acho que eu que me coloco nos problemas, sabe? Eu também, eu sou dessa vertente. É, Porque é aquele negócio do livre-arbítrio. O que eu acho é que a gente tá livre para fazer o que for fazer. Só que se eu me coloco, por exemplo, o povo estava ali. Deus olhou e falou assim, cara, tem todas as possibilidades. Tem a possibilidade, inclusive, de Moisés virar para a direita, virar para a esquerda. Se ele virar para a direita, ele vai cair lá no mar. Aí vai dar ruimzão, aí eu abro o mar e soluciono para ele. Se ele virar para a esquerda, vai dar bom, ele só segue o rumo. sim. E deixou. Aí Moisés virou para a direita. Aí ele falou, então é nós. Vou mostrar aqui para você como é que vai funcionar o rolê e tal. Eu vejo muito assim, né, de Deus utilizar ali os momentos para que a galera consiga ver ele, independente da escolha que a galera fez. Nesse caso aí, igual assim, Deus tinha dado a instrução para Moisés. Fica lá de boa que o exército vai vir. Então eles já sabiam. Então não era problema. O problema foi na perspectiva humana ali da galera, confiar. de olhar aquilo ali e falar assim, poxa, Deus já falou que é isso aqui. Tipo, é isso que vai acontecer. Então não é problema, é só parte do plano dele. Não era problema. Só que eu olhava porque se eu estivesse lá, ia estar chorando. Falei assim, pô, eu saí lá do. Eu tava lá no escravo, mas pelo menos eu ia sobreviver. não tava morto. Eu não ia morrer na espada aqui, sabe? Tipo assim, E eles acabaram sentindo isso. E aí, qual que é o B.O.? Deus vem e abre o mar. A galera atravessa. Atravessou, eles cantam. Felizes, o canto de Moisés, de Miriam, cantam top. Tem um capítulo inteiro só para isso. Isso. Aí passam 6 dias, porque a alimentação e a água que eles levaram durou 6 dias. Acabou a água. Acabou a comida. Então, aí eles começam a questionar Deus. Acham uma água, a água tá ruim, aí Deus vai lá e purifica a água. Aí pega e reclama de fome, aí Deus vai lá e manda o maná para eles, faz o rolê certinho. O que eu vejo assim, a lição ela acaba trazendo esse ponto. Deus que guiou o povo lá para o deserto. Então, igual você falou, ele já sabia do rolê de lá. E aí ele começou a levar as soluções para a galera, só que nessas soluções a gente sabe que a reação não foi tão boa. Inclusive Moisés, né, numa dessas soluções de água, bateu e se lascou. Sim. Aí trazendo para nossa vida, como a gente deve e como a gente tem reagido, como Marcel, né, deveria e como tem reagido, do seu ponto de vista, aos BOs que a vida vem trazendo. Cara, então, nesse caso específico que você estava falando, eu estava pensando aqui, será que. Por que eu fiquei pensando assim, pô, eles fizeram a travessia do mar, a água e comida, não lembrava desse detalhe, era para ter durado 6 dias, aí chegou num determinado momento, acabou. É que nesse momento específico que acabou, Deus ficou esperando eles reclamar. Entendeu? Será que não era o plano de Deus deixar eles reclamar, para ele vir, para ele aparecer e falar assim, então peraí que eu tenho a solução. E será que isso não é pedagógico para a galera entender que ele tinha o poder de resolver o problema que eles não conseguiam resolver ali?
sabe? Tipo assim, tô no deserto, não tem comida, não tem água. O que que eu vou fazer? Ah, vou morrer, vou começar a chorar aqui e tudo mais, assim. Né? E aí eu vou em Moisés e falo, ô Moisés, você trouxe a gente aqui pra gente morrer? Daí eu fiquei pensando, pô, por que que Deus já não resolveu na hora ali e esperou a galera reclamar? É a mesma coisa com a gente, assim, tipo, quando a gente tem os problemas e eu tento resolver com minhas próprias capacidades e não consigo, aí é só depois disso que eu vou, pô Deus, você não vai me dar a solução para isso aqui não? Aí vai lá, as coisas acontecem e tudo mais. Talvez elas iam acontecer independente de eu reclamar ou não. Sim. Mas talvez seja pedagógico de alguma forma, assim, para eu entender que ele está no poder. Né? E eu acho que talvez nesse caso aí, eu acho que não faz Mas, sentido. Eu estou tentando achar uma explicação do porquê que Deus demorou 3 dias para resolver o problema da água e da comida do povo. Eu acho que lá fala 3 dias, se não me engano. isso, tá falando bem aqui. Por que demora 3 dias? 6 semanas para sair deles coisaram, levou 3 dias. 3 dias sem comer, Mas aí eu desespero inverto, total. mas aí eu inverto para ti. Por quê? Quando você era menino e você estava com fome, em algum evento tal que você estava com seus pais, você ia pedir para quem? Eu ia chorar pra minha mãe. Você chegava, mãe, eu quero Tô comer, com fome. tô com fome e tal. Mas você chegava puto com ela ou você chegava só informando? Quando era neném, eu chorava, né? Neném chorava muito, Mas a mas tendo uma criancinha ali. consciência ali. Cara, eu sou muito privilegiado e eu nunca passei fome, né? Na minha casa nunca não teve nada para comer. Isso é um baita privilégio, assim. Então eu já ia tranquilo, porque eu sabia que minha mãe ia resolver Ia ali. resolver. Agora, se ela não resolvesse, Aí você ficava puto. esperneava, né? Então, esse que é o negócio. Por quê? O povo não chegou para pedir para Deus. Eles não tinham a confiança que você tinha na sua mãe, em Deus. Que tipo assim, ó, ele vai me dar. Não, eles já chegaram puto. Entendi. E nem para Deus, foi pro representante dele, para Moisés. Então eu acho que às vezes, se tivessem pelo menos pedido, Deus quem sabe daria. Pode ser. Né? Mas Deus demorou 3 dias. Demorou, mas eu tô muito puto já. Mas eles não pediram. Entendi. É igual o Jonas. Jonas, por exemplo, ficou no bucho do peixe 3 dias e 3 noites, e só depois ele foi orar. Pô, Deus não podia ter botado o peixe para vomitar ele no ato. Entendi. Engoliu vomitando. Mas espera. É isso, então é pedagógico, é tipo assim. Precisa ter uma parte. Você precisa entrar em desespero para você. Não precisa entrar em desespero, mas às vezes você pode pedir. Porque você confiava na sua mãe, sabia que tinha, pedia. Se eu conheço a Deus, eu sei que tem, eu peço. Mas se eu não conheço, eu fico esperando. Entendi, não dá. Mas tu não tá me vendo aqui, não. Eu falo, tu não pediu nada. Entendi. Ninguém sabe o que mundo quer. Concordo. Então, tipo assim, se eles tivessem, antes disso, entendido quem era Deus, a capacidade dele de fornecer ali, eles já tinham pedido antes, né? Porque assim, a lição inclusive fala, ó, Deus deseja que experimentemos a sua paz e a presença, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando tu tava com fome, tu tava de boa, porque tu sabe o quê? Lá em casa tem. Ô mãe, ó, ali tá aquele negocinho lá, é nóis. Pronto, tô tranquilo. Então, mesmo com fome, você não desesperava. Sim. Agora, na consciência de que, no não saber que tem, a gente se desespera. Então, quem sabe, às vezes, eu vejo isso, sabe? Ó, ele deseja que a gente experimente a paz e a presença, mesmo em momentos difíceis, a gente ter certeza que tem solução. Entendi. Eu entendi seu ponto, acho que faz sentido, assim, tipo, se eu tô diante de um problema e eu espero 3 dias para ver se Deus vai resolver sem eu pedir, Sem pedir? eu tô pedindo para entrar em desespero mesmo, né? Assim, eu tô pedindo para ficar ansioso, é verdade. Em suma, a nossa primeira reação deveria ser pedir. Sim. Aí se eu peço, tipo Jó, coitado do Jó. Jó pediu e nada. Aí ele ficou puto, aí Deus já veio lá, deu uma lapada. Deu, Mas ele veio com a solução também. Sim, veio com a solução e tal. Mas eu vejo que, assim, pelo menos pra gente ter a vantagem de poder reclamar, acho que a gente tem que pelo menos pedir. Então, miserável, tu pede, viu? Que se só reclamar, às vezes, né? Mas vamos lá, Marcel, outra pergunta. Maior milagre que você já viu Deus realizar? Nossa. Ainda mais sendo cético. É porque quando a gente fala em milagre, a gente espera sobrenatural, né? E não é, sabe, cara? Pelo menos
pelo menos na minha percepção, assim. E é isso, eu sou muito pouco sensível, sabe, assim, às coisas que acontecem, assim. Mas eu entendo que eu sou um milagre, assim. A forma, eu tenho muita certeza e muita clareza de que a forma como Deus tem conduzido minha vida ao longo do tempo é um milagre e eu sinto que é Ele trabalhando, entendeu? Então eu considero isso milagre, porque eu acho que poderia ter dado tudo muito errado. Se não fosse Deus, acho que teria dado as coisas teriam dado muito errado, assim. Então eu considero que eu ser o que eu sou, e aí não estou falando de mérito nenhum, mas eu estou falando assim, eu estar hoje em paz na vida e ter uma vida tranquila é um milagre de Deus. Isso eu acho que é o maior milagre que eu já presenciei, assim. Mas eu nunca vi nada sobrenatural. Entendeu? Tipo assim, eu sei que tem gente que já viu, né? Já viu gente sendo curada, viu gente, né? Assim, coisas mais assim, eu não duvido de nada disso, mas eu nunca vi. Então, Marcelo me lembra muito meu irmão, viu? Demais. Mas eu não nego nada, não. Mas eu. Sim. Mas eu não... ele fala, eu não nego, eu só não tenho como provar de que é o que não é. Então... Isso. Eu não consigo falar que nada é mentira e que nada é verdade, basicamente. Então, quando você vira e fala assim, cara, acho que o maior milagre é tudo que aconteceu na minha vida, o maior milagre que você presenciou foi tu mesmo. É isso, não é? Eu tenho clareza plena sobre isso aí. Tipo, como Deus conduziu as coisas. Nada sobrenatural, tipo, foi ralado. Não, nem é isso. É tipo assim. É das escolhas que eu fui fazendo e ser guiada por ele. Entendeu? Tipo assim. Cada um tinha lá A e B, e eu escolhi A, eu tenho certeza que foi ele me empurrando pro A. É isso, assim, entendeu? Alguém pode falar que isso é sobrenatural, mas não, não é assim. Tá tudo mas eu vejo que, tipo assim, que o plano dele foi seguido, sabe? Assim, eu acho que é isso, assim. E, tipo, eu acho que eu falho muito nisso, mas nas bênçãos, né, e nessas escolhas, e na forma, em tudo que ele me proporcionou, deveria ser para a honra dele, eu tenho certeza que eu não cumpro com isso, mas em algum momento provavelmente eu vou conseguir fazer, assim, eu acho que ele está me ensinando para ir nesse caminho. Lá. E só o fato, né, da gente querer estar indo para o caminho já é positivo. E eu não sei se eu quero, porque eu acho que eu não cumpro com isso, mas ele quer, e aí se ele quer, eu tenho certeza que isso vai se concretizar. Vai dar certo. Bom, o que você diria que você faz para fortalecer a sua fé e manter a sua disposição ou coragem quando está rodeado de dúvida e queixa? Difícil, porque eu acho que eu não faço nada. Eu acho que é só obra dele na minha vida mesmo, sabe? Tipo assim, eu acho que eu nem tenho esse poder, assim, eu acho que quando eu tô rodeado de dúvida, de problema, eu fico ruminando aquilo ali, sabe, cara? E aí eu acho que em algum momento ele vai lá e me resgata, assim. Tu nem sabe como, só não sei, eu acho que ele vai lá e me resgata. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que eu não tenho esse poder, assim, de fazer alguma coisa para sair desses buracos, assim. Eu já me vi em momentos na minha vida duvidando dele. Deserto, vamos dizer assim. Desse deserto mesmo, assim, duvidando dele, assim, sabe? Mas eu acho que em algum momento, tem vários momentos também que eu falo, pô, é Deus que tá agindo aqui, porque não tem explicação, não tem sabe? Tipo assim. Então, eu acho que a única coisa que eu posso dizer assim, é ter a compreensão de quem é Deus e de como o Espírito Santo age, é a única forma que existe para você se deparar com o deserto, com os problemas, com os buracos, assim, e entender que ele tem poder para te tirar daquilo. Para sair dali. Eu relacionei, inclusive, a palavra da rede semântica. Já ele vai lançar uma palavra da semana, mas a rede semântica trouxe deserto, né? E eu relacionei algumas palavras ali, porque o deserto me remeteu a coisas. Me remeteu a desespero, a um ermo, que normalmente é um ermo, né? Um vazio ali. Mas também a escassez, né? Inclusive o pessoal lá passou. Mas também eu vi como uma oportunidade e você tem que confiar em alguma coisa. Sim. Porque senão você não sai. Você falou que às vezes você tá lá, não sabe nem como sai, às vezes, né? Tipo assim, simplesmente sair e tal.
Mas, como você sempre falou, tem também pontos que eu olho e falo, cara, não tem como não ser Deus, é relacionado a uma confiança em algo que você conseguiu estabelecer e criar. Isso. Eu até falei que você é igual ao meu irmão. Meu irmão, por exemplo, ele se diz agnóstico, né? Ele fala, cara, não posso provar que Deus existe, mas também não posso provar que ele não existe. Uhum. Então, tipo assim, eu fico aqui. Porque se ele existir assim, 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 eu acho sacanagem. Pô. Então pode até ser que ele existe, mas acho que não é assim. Então, eu falo, beleza, ele é loucão. Mas aí a gente chega então na quinta-feira, que vem com o tema primogênito espiritual. E aí, a partezinha que eu separei, que destaquei aqui na lição, diz assim, ó. Deus ele se referiu a Israel como seu primogênito. E a parte de quinta, ela tem sempre focado em fazer um paralelo entre o povo de Israel e Jesus. Uhum. Porque assim como Deus se refere a Israel como primogênito lá em Êxodo 4:22, ele também fala que Jesus é o primogênito dele. E aí tem a relação entre os 12 filhos de Jacó, que foi a origem de Israel, e os 12 discípulos de Jesus, que também foi a origem do cristianismo. Sim. E ele vem trazendo vários paralelos aqui, paralelos ali. O que você vê com essa primogenitura espiritual de Israel, com o que eles proporcionaram para a posteridade, e a primogenitura de Jesus com o que foi proporcionado para a posteridade? Você consegue fazer alguma relação aí? Cara, eu não sei se é exatamente o que a lição que estava, eu não lembro, abordando, mas a perspectiva da salvação mesmo, ali, não da redenção, mas Deus estava demonstrando a capacidade de salvar que ele tinha aquele povo, né, de Israel ali. E com Jesus ele fez a mesma coisa com a gente, né, assim, para todo mundo. Assim. Então essa foi a primeira relação que eu fiz nessa primeira, na sua pergunta e tudo mais, assim. Mas eu acho que é isso, assim, tipo, no caso de Jesus, Deus deu a vida do filho unigênito dele ali pra gente, né, assim, algo inimaginável. Sim. E no caso de Israel, ele abriu o Mar Vermelho, né, algo completamente inimaginável também, assim, né. É um milagre aí, né, difícil de acreditar também, né, pra quem é cético. Mas da mesma forma que é muito difícil de acreditar que um pai vai dar o filho para sacrificar por pessoas que não merecem, né? Então, assim, eu acho que inicialmente, assim, é a primeira relação que eu faço. Cara, existe até você falou do Mar Vermelho, existe uma teoria, não sei se você já viu, mas quem me mostrou isso há muito tempo foi, inclusive, meu irmão, quando eu estava na vibe de fazer teologia e tal, e aí ele pegou e falou, cara, olha isso aí, o que você acha e tal, depois vamos conversar sobre. Eu não sei se você já viu, mas tem uma teoria que fala que na época ali da abertura do Mar Vermelho, fala sobre ser um ponto que é um ponto bem raso, e também sobre a possibilidade de ter passado um meteorito próximo à Terra, que atingia um vento naquela frequência, exatamente, sabe assim? Sim. Muita sorte pro azar, vamos dizer assim. Muitas coincidências. Muitas coincidências, assim, uma vez bateu, estava passando esse meteorito, abriu o mar, ele foi, e aí no vácuo do meteorito ficou aberto o mar enquanto o povo passava, e aí quando o povo passou, acabou o vácuo e fechou, e os egípcios estavam passando. Deram azar, né? Deram azar. Sorte, deram azar. E eu vejo assim que o humano sempre tenta explicar. O que eu vejo muito nesse paralelo é que assim, existiam evidências do Messias, né, no Antigo Testamento, e as singularidades, porque quando está na mão do humano, acaba falhando. Porque Israel era para ser o primogênito da humanidade. É para que todas as nações fossem benditas através dele. Só que deu ruim, porque o judeu, né, se considerou o merecedor, Sim. o top do top, e acabou lascando tudo. Enquanto que Jesus se considerou o quê? Ah, não, aqui é para ser o menos mesmo, eu sou, né, o menor. O Pedro, inclusive, falou, dos pecadores, o qual eu sou o maior. Sim. Então eu vejo que Jesus ele traz uma assertividade no erro que Israel tinha. Sim. A diferença. A diferença ali, porque assim, eles têm ali as suas semelhanças, só que a gente olha de um lado as coisas dando errado e do outro as coisas dando certo. Enquanto o povo de Israel sempre estava mais se afastando e se distanciando de Jesus, de Deus, Jesus ele estava mais se aproximando e mostrando para a gente o que seria. E aí que tá, porque tendo esses dois paralelos, a gente precisa olhar para a nossa vida. Quem que eu estou seguindo?
meus momentos de ceticismo e tal, né, que nem você falou, me levam mais para a galera para a geração de Israel ou para a Uhum. geração de Jesus? Pô, assim, eu acho que Israel aí, eu acho que o grande erro deles ali é realmente achar que eles eram especiais, sabe, assim, né, de que eles, por serem aí os primogênitos de povo escolhido, né, assim, que eles tinham né, algo a mais, né, e que Jesus mostrou que não, né, assim, que ele estava aqui para servir, que ele era o cordeiro, né, a vida dele era na lógica do sacrifício, de oferecer algo ao invés de receber. E aí Israel achava que eles tinham que Que receber, receber tudo. né, era Porque bem são diferente, especiais. né, assim. Então, na minha perspectiva, eu tento olhar para Jesus sempre, porque eu sempre vou achar esse caminho de que, tipo, de que eu não mereço nada, né? Eu não tô aqui para merecer alguma coisa, não tenho mérito em nada, não existe mérito meu, né? É sempre de Deus, assim, é sempre dos caminhos que ele, das coisas que ele coloca na minha vida. Então, acho que a grande diferença é realmente esse ponto que você está colocando, assim, né? De, tipo, de você olhar para si mesmo achando que você tem, que Deus te deve alguma coisa, né? Ou seja, ele me tirou do deserto, mas me colocou num outro deserto. Pô, Deus, tá de sacanagem comigo, né? Assim, mas não, se eu tô no deserto é porque ainda tem um processo de aprendizado que eu tenho que passar aí, é pedagógico, ele está me ensinando algumas coisas e tudo é oportunidade para a gente adquirir sabedoria de alguma forma. Em Rondônia a gente tem uma frase que fala assim, bicho, tu já tá ganhando um boi. Por que você ainda tá reclamando? Porque, tipo Sim. assim, quando você não merece nada, Uhum. então, tipo assim, eu vejo que a gente já viver, já estamos ganhando um boi. Sim, sim, E aí, quando a gente pega para reclamar, moço, nós não merecemos nem isso aqui, quem sim, dirá? Então, assim, né, a gente é muito querendo ser merecedor e muitas vezes Israel vive muito mais em nós do que Jesus. sim. Mas a gente precisa aprender a pegar Porque essa leve. pensa no limite da coisa, né? Jesus estava morrendo lá na cruz, já estava lá pendurado lá, e a fala que tem dele, né? O que a Bíblia fala é assim: Pai, perdoa-os, né? Não Porque sabe. não sabe o que faz. Ele estava ainda pensando na galera que estava ali. Ele não estava ali pensando, pô, Deus, Oh, olha eu me tira aqui. daqui rápido, então me mata logo, sabe? Tipo assim, acaba com esse meu sofrimento aqui de uma vez, entendeu? Tipo assim, ele não estava nessa perspectiva, né? Assim, e a gente, quando a gente está numa situação mais difícil, ou a gente quer que o sofrimento acabe logo, que a solução vem de uma vez, ou então me mata. Tipo É tudo assim, voltado muito é, ao mim, ao tudo eu. é sobre mim, assim, eu acho que essa é a grande diferença. Top. Fala a palavra da semana aí que você escolheu. Tava lendo lá o texto, né, dessa semana, e lá tava na minha versão, tava falando lá que o faraó foi atrás de Israel com os carros de guerra dele. Então, a palavra da semana é carros de guerra. Carro de guerra. Pronto, então você fica atento, carro de guerra, porque eu já sei até o que eu vou colocar nas outras alternativas lá. Sei. A gente já está chegando no final, sexta-feira vem com a palavra marchem, que fala justamente sobre a grande lição que Jesus queria ensinar para todos os tempos, inclusive, que a vida cristã ela é cercada de perigos. Justamente aquilo que a gente falou. A lição adoração, ela trouxe uma vertente que eu gostei muito, que falou que a adoração tem muito que ver com o que você entrega, não com o que você recebe. Porque às Uhum. vezes a gente vai para a igreja e fala assim, não, o culto hoje foi ruim, porque eu não recebi um louvor bom, não senti uma Sim. conexão. Mas é muito mais sobre o que você foi entregar para Deus. E nessa perspectiva, a gente vê que a vida cristã ela é muito mais sobre o que se entrega e não sobre o que se recebe. Uhum. A sua fala veio muito a calhar com essa ideia, porque Israel queria receber, Jesus veio entregar. Então, a partir do momento que eu quero mais receber do que entregar, quem sabe eu estou numa caminhada errada. Uma vertente É, ali distinta ao que é para ser. eu acho que uma coisa que eu entendi tem um bom tempo, assim, que me ajudou muito, é que nem essa história do êxodo, da galera atravessando o Mar Vermelho, de todas as pragas do Egito, e da forma como Deus cuida deles no deserto posteriormente, nem a história da minha vida é sobre mim e sobre o povo de Israel. Essa história inteira era sobre o próprio Deus. O centro ali não era o povo de Israel e tudo que estava acontecendo com eles, era a capacidade de Deus de resolver todas aquelas questões. E na minha vida, na nossa vida, né? E é a mesma coisa, assim, a história que eu estou vivendo não é sobre mim, é sobre ele, é a capacidade dele
de me remir dos pecados e de me salvar. Entender isso, eu acho que ajuda, sabe? Tipo assim, que é a compreensão que o povo de Israel não tinha lá, a compreensão da galera que é, Judas que traiu Jesus depois, né? Ele achava que Sim, sim. as coisas tinham que ser resolvidas da forma como ele achava que tinha que ser, né? E tudo mais. Eu acho que dar esse passo de entender que essa história não é sobre mim ajuda a gente a reclamar menos dos problemas. Porque aquele problema que está ali na minha vida, ou aquelas questões que estão ali na minha vida, não é só sobre mim, é sobre Deus tendo que resolver aquilo ali. É um problema dele também, sabe? E que ele tem um papel naquela solução e tudo assim. Então, acho que essa percepção, assim, acho que entender isso ao longo da vida, e acho que só vem com amadurecimento. E eu falo que eu entendi isso, mas não significa que eu pratico todas as vezes, né? Assim, porque é difícil, né? Assim, se eu, sei lá, acontecer um problema comigo amanhã, eu vou estar puto lá, chateado, reclamando, sem Remoendo. entender, remoendo e tudo mais. Mas entender que essa história não é sobre mim, é sobre ele, e é sobre Jesus, sobre tudo que ele faz, ajuda a gente a sair mais rápido do buraco. Show de bola. E é justamente isso, porque a lição ela conclui, inclusive, dizendo assim, ó, o povo de Israel ele esqueceu que enquanto eles atravessavam o mar sem perigo pelo caminho que Deus tinha aberto, os egípcios se afogaram no mar. Ao tentar ir atrás dele, eles viam e sentiam apenas os seus incômodos e provações, em vez de prestar atenção e falar o quê? Olha, ó como Deus é bom. Eu era escravo e agora já não sou mais. Sim. A gente estava vendo The Chosen semana passada, eu e minha esposa, e aí lá eles estavam falando sobre a questão da Páscoa, e aí eles falavam, tinha um ritualzinho que eles faziam, segundo The Chosen, né? Era tipo assim, se Deus tivesse feito as 10 pragas, mas não tivesse nos livrado, já era suficiente. Se Deus tivesse feito as 10 pragas e nos livrado, mas não tivesse abrido o mar, já era suficiente. E eles vão falando várias coisinhas ali até chegar no momento de enviar Jesus. Como Messias, eles falam sobre o suficiente. A partir do momento que a gente olhar e entender que tudo de Deus é suficiente, aí a gente vai começar a ter essa visão que você falou, de inverter. Sim. Não é sobre mim, mas sobre o que ele pode fazer. Há umas 2 lições para trás, eu estava na classe lá na igreja lá, e a gente estava falando sobre quão inexplicável é Deus tomar a decisão de matar todos os primogênitos do Egito. Sabe? Assim, a gente estava falando disso assim. E aí é muito difícil, né? Você justificar Deus, justificar aquilo ali, né? Você achar uma resposta adequada para você entender ali o que Deus promove um genocídio, algo assim, sabe? Tipo assim, um massacre desse, tudo mais, assim. E aí uma das coisas, tipo assim, uma das conclusões que a gente chegou lá foi tipo assim, olha, não tem resposta muito boa para isso aqui, sabe? Tipo, não tem explicação 100% adequada, a gente sempre vai achar tipo, um porém e tal. Assim. E é uma coisa que eu falei lá que foi assim, a gente é muito apegado à vida aqui. E se a gente é muito apegado à vida aqui, eu sempre vou supervalorizar o que eu tenho aqui, os meus problemas e supervalorizar quem eu sou, assim. Só que eu estou vivendo uma vida que Deus não esperou, Ele não planejou essa vida em pecado, essa vida mais ou menos que a gente vive aqui na Terra, e aí a forma como ela é. Então, se eu não olho para a vida que Ele planejou para mim, que é uma vida perfeita, e eu ficar apegado aqui, eu nunca vou entender Ele. Eu nunca vou entender o que Ele faz, eu nunca vou entender os problemas que eu passo, eu nunca vou entender nada disso. Então, galera lá de Israel, o que eu preferia ser, né? O soldado que morreu afogado lá quando o mar fechou, ou quem atravessou e tá de cara com a fome no deserto, né? Que é o ritual que você estava falando. Tipo assim, se Deus só tivesse mandado as pragas e não tivesse me libertado, é o suficiente. Se eu tivesse atravessado, né? E o mar fechado, não fechado, era o suficiente. Então tem que entender que Deus é suficiente, mas isso na prática, velho, é impossível, é impossível. Então fica aí o desafio para você, rapaz, da semana. Vou pedir para o Marcel orar para a gente, né, já que a gente conseguiu explanar. Eu achei muito massa as ideias, me remeteu muita coisa que eu não tinha olhado sobre essa lição do deserto, e eu
Gostei bastante. Mas ora aí e pede para ajudar, né? Para nós conseguir ter esse rolê aí de confiar. Vamos deixar, vamos lá, oremos. Bom Deus, obrigado, Senhor, porque eu sei que todos os dias o Senhor está aqui tentando abrir nossa mente, nosso coração, para que a gente tenha sabedoria suficiente para tentar entender o Senhor, os seus desígnios e tudo que o Senhor tem preparado para a gente. Amém. Senhor, a gente precisa admitir que a gente é completamente fraco e incapaz de ter essa compreensão, então realmente dá para a gente esse poder. Não tenha misericórdia da gente para que a gente possa ter humildade suficiente para entender que sem o Senhor a gente é incapaz. Abençoe a nossa vida, abençoe todos esses jovens e as pessoas que estão assistindo esse momento aqui. Espero que faça com que eles escutem coisas boas de Ti, para que a fé deles se fortaleça e que todos nós possamos juntos continuar marchando aí no sentido de buscar o Teu amor e ter sempre o Senhor como objetivo sempre. Amém. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Fechou. Muito obrigado, galera. Você que ficou até o final. Marcel. Valeu. Valeu demais, Vaninho. Pessoal, feliz sábado. Tchau, tchau. Até mais. Um abraço, pessoal.